Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação aqui na nossa querida Unidarma e hoje com uma satisfação muito grande, porque eu estou trazendo esse curso novo aqui na Unidarma, Carisma e Sedução. Eu tenho certeza que esse trabalho vai agregar muito valor na sua vida. Sabe, eu penso que das várias habilidades que nós temos que desejar ao longo da nossa existência, uma delas, sem dúvida, é essa habilidade do carisma e sedução. Por que carisma e sedução? Porque as coisas estão juntas, né? Quer dizer, o sedutor é necessariamente uma pessoa carismática. A gente vai entender um pouco a definição de carisma daqui a pouco, mas a pessoa que seduz, ela é uma pessoa carismática. E uma pessoa carismática, ela necessariamente é sedutora. Não dá para separar uma coisa da outra, tá bom, gente? Então, essas duas coisas caminham juntas e nós vamos então aprender a desenvolver isso. Gente, carisma e sedução. Por que isso te interessa, hein? Cris, eu vim aqui porque me convidaram para fazer essa aula de carisma e sedução, mas, sei lá, esse curso realmente é para mim, vai me servir, não vai me servir, para que eu vou utilizar isso? Será que eu vou realmente utilizar isso? Meu amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A habilidade de carisma e sedução, um outro nome que nós poderíamos dar seria o magnetismo pessoal. Aliás, eu estava pensando em colocar esse nome antes, quando comecei a desenvolver esse material, a procurar as fontes, eu pensei, vou chamar de magnetismo pessoal. Mas a palavra carisma também ela é muito interessante, né? A pessoa que tem carisma, a pessoa assim, com um olhar carismático, a pessoa que tem essa habilidade de seduzir, acabou ficando esse nome. Mas por que eu teria interesse em magnetismo pessoal? Por que eu teria interesse em desenvolver carisma e sedução? Veja só, tudo que você fizer na sua vida envolve necessariamente relacionamento com outras pessoas. É claro, exceto atividades que você vai fazer sozinho, sei lá, praticar uma meditação, ou você vai, sei lá, vai se mudar para o Himalaia, vai morar no alto da montanha, aí tudo bem. Mas se você é um comerciante, se você é um advogado, se você é um contador, se você é um dentista, se você é um profissional liberal, se você é um vendedor, se você, não importa o que você faça, você tem que interagir com pessoas. E o carisma e a sedução ajudará você a tirar melhor proveito desse relacionamento. Você vai saber vender mais, você vai saber se posicionar melhor, argumentar melhor, convencer melhor as pessoas. Tudo isso é fruto de carisma e sedução. Da mesma forma nos relacionamentos, né? De repente você fala, ai, Cris Armeida, eu estou tão sozinho, essa vida está tão solitária, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, meu amigo, desenvolva o carisma e sedução, porque o carisma e sedução tornará você essa pessoa mais magnética, mais atraente, mais desejada. E fora todas essas coisas, também a tua satisfação pessoal, né? Pô, pessoal, cá entre nós, é tão bacana você chegar num lugar e sentir que você é amado, não é verdade? Você chegar assim, as pessoas abrir aquele sorriso, olha, o fulano chegou, vou ler aqui o nome do pessoal, o Andretta chegou, o Vicente chegou, o Arnaldo chegou, o Carlos chegou, pô, é tão legal, né? Você ser querido, ser amado, ser aceito. Então isso também é o carisma e a sedução. E nesse trabalho, nesse curso, nós vamos aprender a desenvolver essas coisas. Tá entendendo, gente? Então, tanto na parte comercial, como na parte sentimental, como no seu próprio prazer pessoal, prazer de ser você mesmo. O carisma e a sedução vai te ajudar muito em vários aspectos. Agora, como carisma e sedução, vem a capacidade de influenciar. E aqui nós temos que prestar muita atenção, porque você vai encontrar muitas pessoas, digamos assim, sedutoras, mas elas seduzem para o mal, vamos dizer assim, né? Você pega, por exemplo, na história, Adolf Hitler, todo mundo já ouviu falar, não é verdade? Adolf Hitler tinha uma lábia, uma capacidade de sedução, um carisma muito forte, mas ele utilizou, né, esse carisma que ele tem de uma forma completamente, como diz aí na tela, antiética. E milhares de pessoas morreram.
Na China também, na implantação do comunismo, Mao Tse-tung, ele tinha um carisma, né? Ele até não aparentava ter um carisma. Mao Tse-tung, diz as biografias que eu já li, era um cara assim mais fechado, meio tacanho, mas quando abria a boca, ele conseguia convencer as multidões. E por causa dessa implantação do comunismo, milhares de pessoas foram mortas, até mais do que Hitler. Então, pessoal, o carisma, a sedução, te dá essa habilidade. A habilidade de influenciar mentes, a habilidade de cativar as pessoas, a habilidade dizendo o português claro, de levar as pessoas na lábia. Se você é uma pessoa carismática, se você é uma pessoa sedutora, é exatamente isso. Você consegue levar muita gente na lábia. Agora, essa habilidade vai ser passada para você. Cris, que habilidade? De levar as pessoas na lábia? Não, gente. A habilidade de cativar, a habilidade de influenciar, a habilidade de seduzir as pessoas. Agora, se você vai utilizar isso de uma forma positiva, de uma forma benéfica, como estão ali os comportamentos éticos, né? Servir aos outros, buscar benefícios mútuos, dar poder às pessoas, abrir o diálogo, seguir o coração, né? Interesses legítimos, tudo bem. Mas esses mesmos conhecimentos, infelizmente, eles podem ser usados de forma negativa, para usar os outros, para benefícios próprios, para submeter as pessoas, para encerrar diálogo, ou seja, quando está aquela discussão e você vai lá e pá, pronto, acabou a conversa, né? Para seguir para a ganância, em vez de seguir o seu coração para interesses ilícitos. Aí, Cris Armeida, então acho que você não devia ensinar essa técnica não, porque vai que tem uma pessoa mal intencionada. É uma responsabilidade, pessoal, que você está tendo nas suas mãos. Sabe por quê? Essas técnicas que serão passadas, esse aprendizado de se tornar uma pessoa mais sedutora, é só uma ferramenta. Eu já disse isso em outras apresentações. Por exemplo, é como se fosse uma, sei lá, pegar aqui, ó, uma tesoura, né? Eu pego essa tesoura e eu posso pegar essa tesoura e pegar um pedaço de papel, fazer um coraçãozinho, né? E escrever eu te amo e dar para uma pessoa que eu amo. Então estou utilizando a tesoura para o bem, para fazer um agrado. E essa mesma tesoura eu posso enfiar nas costas de alguém, Deus me livre, mas eu posso machucar alguém. Agora, a tesoura é culpada? Não, gente, a tesoura é só a tesoura, né? A tesoura não pode fazer nada. A tesoura não é nem boa, nem ruim. Esses tempos atrás aconteceu aquela calamidade lá na França, e aí saiu na Folha de São Paulo. Caminhão atropela não sei quantas pessoas. Gente, caminhão não atropela ninguém. É o motorista que está dentro do caminhão que vai usar o caminhão para atropelar as pessoas ou para transportar alimentos para uma comunidade faminta, por exemplo. O caminhão é só o caminhão. O caminhão não pode fazer nem bem, nem mal. Quem vai fazer o bem ou o mal é quem está pilotando. Então eu pergunto para você, quem é que está pilotando a técnica? Isso implica no seu autoconhecimento, tá bom? Eu tenho em mim, isso para mim é uma coisa bem clara, bem tranquila, que você que está aqui, você que é assinante Unidarma, você que é um visitante pela primeira vez, você é um buscador de autoconhecimento. Eu não vejo más intenções em ninguém aqui. Eu prefiro acreditar que você é um buscador, que você é uma pessoa que está em busca de aprimoramento pessoal, que é o que a maioria dos assinantes Unidarma fazem. Então, é com todo carinho que eu vou passar essas técnicas, que são técnicas poderosas de influência. Você vai perceber isso, tá bom, gente? Então, vamos avançar. Olha só. Esse curso, Carisma e Sedução, eu quero deixar bem claro logo de início que eu não vou ficar aqui apenas passando regrinhas. Porque existem algumas regrinhas que, quando aplicadas, você automaticamente aumenta o seu nível de carisma. Que regrinhas são essas? Por exemplo, existe algumas coisas bem básicas, eu posso falar aqui de cabeça. Por exemplo, se você está na frente de uma pessoa e você projeta o queixo um pouco mais para frente do que uma pessoa que projeta o queixo muito para trás, a pessoa que projeta o queixo um pouco mais para frente, ela mostra mais domínio de si. Ela se mostra mais segura, mais confiante, tá entendendo? Quando você está frente a uma pessoa, por exemplo, e você tem a expressão facial muito fechada, isso inspira antipatia.
Quando você abre as sobrancelhas, você levanta aqui a testa, né? Você chega com uma pessoa com o olhar aberto, isso representa empatia. As pessoas vão se dar melhor com você, né? Então você chega, por exemplo, num ambiente hostil, num ambiente novo, sei lá, no seu trabalho, que você está começando agora, ou num curso novo, tem lá os alunos, e você quer cativar as pessoas. Então você fica, preste atenção para ficar com a sobrancelha mais levantada, né? As pessoas vão sentir que você é mais amigável. Coisas assim, tá entendendo? Então, existem pequenos truques, pequenas regras. Outra coisa, principalmente para os homens, você engrossar um pouquinho o tom da sua voz. Eu posso falar com uma voz mais fina, quer ver? Vamos testar aqui, olha. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma apresentação aqui na Unidharma. Isso é um timbre, um tom de voz mais alto. Porém, se eu engrosso um pouquinho a minha voz, olha só como é que fica diferente. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma apresentação aqui na Unidharma. Então essa voz que desceu um pouquinho o tom de voz, você sente que é melhor, fica mais apresentável, fica mais gostoso de ouvir, tá entendendo? Então ao longo desse curso, sim, eu vou passar para você alguns truques, algumas dicas, algumas regrinhas que vão ajudar você a ser um influenciador, né? Você vai chegar nos grupos, nas situações, numa entrevista de emprego, por exemplo, numa reunião na sua empresa, numa reunião familiar, na igreja que você frequenta, no seu trabalho, sei lá, e de repente você começa a colocar alguns truquezinhos, algumas regrinhas em prática, e lá está você influenciando as pessoas, né? Mas eu gostaria de deixar claro que esse curso não vai ser só isso. Nós vamos mergulhar no DNA do carisma. Aliás, pessoal, esse vai ser um curso bem completo, tá? Eu estou prevendo aí uma média de 6 a 8 aulas de atividade. Por que eu não sei exatamente a quantidade de aulas? Eu trabalho assim, tá bom, gente? Eu deixo uma margem em aberto, porque às vezes eu quero estender um pouco mais a aula, às vezes eu quero encurtar um pouco. Então, de 6 a 8 aulas, vai ser um curso profundo, bem completo, para você se tornar um excelente influenciador de mentes. E claro, como falamos no slide anterior, você utilizar isso para o bem, tá bom? Agora, quando a gente fala de carisma e sedução ou magnetismo pessoal, gente, nós temos dois extremos. E eu quero apresentar esses extremos para você hoje. De um lado do extremo, nós temos o Zé Ninguém. Quem que é o Zé Ninguém? O Zé Ninguém é o transparente. É aquele que tanto fez, tanto faz. A presença dele, desculpa a expressão, aqui na minha terra se fala assim, não fede nem cheira, não faz diferença nenhuma. É aquela pessoa que chega num lugar, né, vai numa festa, por exemplo, aí passa uma semana, fala, pô, teve uma festa bacana, você podia ter ido. Aí você fala, não, mas eu estava lá. Pô, mas não te vi. Pois é, a pessoa não fez diferença nenhuma. Até pus aí com uma brincadeira, acho que fizeram isso no supermercado, pintaram um homem aí com a roupa, né, de produtos de limpeza, sei lá, de garrafa, e deixaram ele lá na estante para fazer uma pegadinha. Aí as pessoas iam passando assim, era o homem invisível, né? Ninguém via que ele estava ali, só se a pessoa olhasse muito mesmo, se você reparar aí na tela, né? Tem esse homem bem no centro da tela, é o Zé Ninguém, é o homem invisível. Você tem que prestar muita atenção para ver que a pessoa está ali. Será que esse é o seu caso? Eu não sei, só você pode te dizer. Então esse é o caso do invisível crônico, né? Se você está nessa situação, meu amigo, esse curso vai te ajudar muito, tá? Existe o outro extremo, o outro lado da moeda. De um lado o Zé Ninguém, do outro lado nós temos aquele que é o cara, né? O cara. Ele chega, todo mundo sabe que ele está ali. Eu coloquei essa foto aí, para quem não conhece, essa é a foto de Muhammad Ali. Muhammad Ali é um personagem que eu tenho muito carinho, e ele tinha uma presença carismática muito forte, né? Onde ele passava, ele era querido, ele era amado, ele era conhecido, todo mundo falava dele. Ele morreu há bastante tempo atrás, ele morreu em 1974. Mas o legado dele, né, a presença de espírito dele, a jovialidade, mesmo com idade avançada, a jovialidade dele era uma coisa assim formidável, um carisma excepcional.
Vale a pena você procurar na internet alguns vídeos de Muhammad Ali. Tem muitos vídeos motivacionais que mostram a presença dele. Aqui alguém já assistiu um vídeo motivacional de Muhammad Ali, né, falando dele, mensagens dele? Tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim: I will show you how great I am. Ou seja, eu vou te mostrar como eu sou grandioso, eu vou te mostrar a minha grandeza. E ele tinha essa capacidade. E as pessoas aplaudiam, as pessoas gostavam, né? Ali o Luciano disse que já assistiu, o Marcelo Paradia também já viu. Então, I will show you how great I am. Isso é o carisma. E as pessoas adoravam Muhammad Ali, por onde ele passava. Então, ao contrário tem biografia, sim, Irene. Pode procurar que tem muita coisa bacana sobre ele. Então, de um lado, nós temos o transparente, né? E de outro lado, nós temos assim o cara, né? Pessoa, ou no caso das mulheres, eu coloquei. Gente, não sou machista nem feminista aqui, não vamos entrar nessa discussão. É que eu sou homem, eu vou pegar exemplos de homens. As mulheres traduzam aí para as mulheres, né? Então, no caso do o cara, seria, sei lá, aqui na minha terra fala a mina, né? Não sei como é que fala, mas aquela pessoa que se destaca, né? Aquela personalidade. E nesse momento do curso, hoje, afinal, é a aula 1, seria muito interessante você fazer esse exercício de autoconhecimento, né? Como é que eu tô? Eu tô mais pro Zé Ninguém ou eu tô mais pro cara, né? Ou eu tô no meio a meio, é 50%. Não, Cris Almeida, eu acho que eu tô meio apagadão, eu tô 30%. Ou, não, Cris, eu posso não ser o cara, mas eu também não deixo a desejar, eu tô 80%. Essa avaliação, meu amigo, só você pode fazer, mas é muito interessante você prestar atenção e começar a entender qual é o seu poder carismático, ou o seu magnetismo pessoal. Tá bom, gente? Então, essa é uma coisa muito legal. Para começar o nosso trabalho, quer dizer, já começamos, mas para começar a parte prática, eu perguntaria para você, quão forte é o seu carisma? E nesse curso aqui, gente, a gente vai funcionar meio como que um workshop, tá? Então tem esse link aí, se você quiser, apesar de estarmos aqui no curso ao vivo, se você quiser acessar esse link agora, você pode acessar, olha, crisalmeida.com/docs/níveisdecarisma.pdf, tá? Mas eu vou até digitar aqui, será que pega? Vamos ver se dá para digitar. http://crisalmeida.com/docs/níveisdecarisma.pdf. Você pode, deixa eu até clicar para ver se vai abrir. Perfeito, abriu aqui. Tá. Então você pode clicar aqui no link aqui abaixo do texto. Quem está vendo a gravação vai ter o link aqui abaixo do vídeo gravado. Então você vai imprimir depois esse papel aqui, tá? Onde você vai poder monitorar e observar-se. É um exercício de autoconhecimento. Como é que a quantas anda, né? O seu carisma. Você é um Zé Ninguém ou você é o cara? Então ali, por exemplo, tem as frases e você vai fazer um xizinho naquelas que você se identifica e não tem um resultado final. Quer dizer, o resultado você vai olhar, quanto mais xizinho, mais você vai ter que trabalhar, mais você vai ter que se empenhar nesse curso, tá bom? Cris, olha, para mim tudo em branco, eu não tenho nenhum desses problemas. Ótimo. Ainda assim, esse curso pode te ajudar. Porque às vezes você é uma pessoa carismática de forma inconsciente. E aí você vai compreender a técnica, o seu poder aumenta ainda mais, porque aí você conscientemente faz uso daquilo que você intuitivamente já sabe, mas agora passa pelo crivo da razão, né? Eu não vou ler tudo, depois você vai fazer esse trabalho em casa, mas, por exemplo, ali a gente tem: não sinto que as pessoas me ouvem de verdade nas reuniões. Se você se percebe assim, marque um xizinho. Estão me oferecendo empregos abaixo das minhas habilidades e do meu treinamento. Será que isso está acontecendo comigo? Marca lá o xizinho. Detesto falar ou fazer apresentações. Se for o seu caso, marque. Assim por diante. Sinto desconforto ao olhar direto nos olhos das pessoas quando converso com elas. Tá bom, gente? Então, esse material é
pura e simplesmente um primeiro trabalho que você vai fazer. Eu vou passar vários materiais para você ao longo do curso. Aliás, eu recomendo até que você faça uma pastinha no seu computador para ir salvando esses arquivos, tá bom? Cria aí no seu computador curso, carisma e sedução. Todo o material que eu vou passando, você vai salvando ali, que isso aqui vai te ajudar, tá? Porque ao longo do curso, você vai querer rever algumas coisas. E esse primeiro questionário ajuda você a entender, a responder, né? Porque, meu amigo, cá entre nós, me desculpe, né? Mas se você fez xizinho em praticamente tudo aqui, ou em 90%, aí é complicado, porque você realmente está na categoria do Zé Ninguém. Tá? Aí vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar, vai ter que se empenhar para mudar o jogo. Tá bom, gente? E nós vamos te ajudar nisso, com certeza. Pode confiar, porque ao final desse trabalho, eu digo isso com muita tranquilidade, sua vida será transformada. Eu posso dizer com todas as palavras o seguinte: a sua vida, a sua linha do tempo, ela vai passar por um ponto de divisão. Antes desse trabalho, carisma e sedução, depois desse trabalho de carisma e sedução. Pô, Cris, como é que você fala isso com tanta certeza? Não, meu amigo, não é que eu falo com tanta certeza, eu simplesmente sei que é assim, porque eu sei que uma pessoa magnética, ela necessariamente influencia tudo e todos ao seu redor. Quando você aumenta o seu magnetismo pessoal, seus negócios fluem melhor, seus relacionamentos fluem melhor, você se sente mais autoconfiante, mais seguro de si, sua autoestima aumenta, né? E tudo começa a fluir de uma forma muito bacana para você. Qualquer coisa que você faça. Por exemplo, que dá essa palestra, né? Imaginou se o Cris Almeida fosse assim, meio inseguro, né? Então eu estou aqui com o meu papelzinho e tremendo, né? Então, gente, ó, vamos começar essa palestra, né? Então, vamos ver aqui o item. Pô, pessoal, aí você já tinha desligado. Então, gente, eu não estou falando isso para dizer, eu sou o cara. Eu quero que você seja o cara, tá entendendo? E para isso, e acho que é o melhor de tudo, a gente vai aprender a fazer. Porque é a pergunta que muita gente se faz. Mas, Cris, ser uma pessoa assim magnética, uma pessoa assim, né? Porque eu tenho um amigo, Cris Almeida, ele chega nos lugares, as pessoas gostam dele, todo mundo cumprimenta, né? Eu tenho aquela amiga que ela chega assim quando a gente vai num barzinho, quando a gente vai sair, e aí estamos esperando, mas a hora que ela chega, todo mundo olha para ela. Pois é, ela talvez conheça essas técnicas de magnetismo de forma inconsciente. É intuitivo, já é dela. Algumas pessoas desenvolvem isso naturalmente. Isso não quer dizer que você não possa desenvolver isso na sua vida. Pessoal, isso é aprendido, tá? Até há pouco tempo atrás, isso é um dado interessante para você. A psicologia acreditava que não. A psicologia defendia a tese de que magnetismo pessoal, carisma, capacidade de influência era uma coisa assim que vinha no pacote, era da personalidade da pessoa. Hoje nós sabemos que é completamente diferente essa história. Assim como você pode aprender a tocar violão, ou aprender a tocar piano, assim como você pode aprender, sei lá, um novo idioma, inglês, espanhol, francês, assim como você pode, por exemplo, ter uma vida sedentária, né? E de repente você entra na academia, começa a ter uma atividade física e tal, começa a desenvolver o seu corpo, você pode desenvolver essa habilidade, uma pessoa magnética. Agora eu pergunto para você, hein? Eu pergunto para você, o que mudaria na sua vida sendo você uma pessoa mais atraente, mais cativante? Uma pessoa que chega nos lugares, as pessoas olham para você e, pô, que bacana, você chegou, ela chegou, né? Uma pessoa que trabalha com vendas, por exemplo, o que mudaria na sua vida se a sua capacidade, se a sua lábia de influenciar, de seduzir as pessoas fosse lapidada? E você fosse aquela pessoa assim com essa habilidade de convencimento muito superior a tudo que você já viu ao seu redor. Ia mudar bastante coisa, né? Pois é, essa é a promessa desse curso, tá? E eu estou firmemente convencido de que você pode
e vai alcançar essas coisas. Claro, depende de esforço, de dedicação, mas isso é perfeitamente possível. Cris Armeida do céu, quem que é essa mulher aí na tela? Meu amigo, talvez você é muito novo, você não está reconhecendo. Essa aí é a famosa Marilyn Monroe, né? A gente até dobra a língua para falar Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, ou Marilyn Monroe, é um jeito aportuguesado de falar, ela é uma pessoa que muitos entendem ela como uma pessoa assim muito sedutora, muito magnética, muito carismática. De uma certa forma, é verdade. Mas acontece que necessariamente não é essa a natureza dela. Não é que ela seja uma pessoa sedutora e magnética. Ela se posiciona em determinados papéis, que é o que a gente vai começar a aprender aqui, inclusive hoje, e a partir desses papéis que a Marilyn Monroe veste, ela começa a desenvolver essa habilidade de sedução. Sem se vestir, não estou falando vestimenta, roupa, pano, tecido, é a vestimenta interna dessas características, ela é uma pessoa comum. Tanto é que, aqui uma colega perguntou, né, da biografia do Muhammad Ali, que tem, né? Tem biografia da Marilyn Monroe também, você pode procurar que tem. E uma coisa interessante é que a Marilyn, ela ficava assim meio indignada, porque ela andava na rua e as pessoas não reparavam ela. Tem até um episódio na biografia dela que ela estava com um amigo e falou, tá vendo? Ninguém presta atenção em mim. Aí ela falou, pera só um pouquinho, deixa eu só me concentrar. Aí ela se concentrava, respirava, gesticulava um pouco as mãos, abria os olhos e algo incrível se transformava. Ela se transformava na Marilyn Monroe. E a partir daquele segundo em que ela vestia aquele personagem, aquela mulher comum que estava passando na rua, que ninguém prestava atenção, de repente era o alvo de olhares de todo mundo, o pessoal pedindo autógrafo, o pessoal querendo tirar uma foto, o pessoal querendo se aproximar, né? Mas por quê? Antes eu estava desconhecido e de repente todo mundo é atraído por mim. Esse é um dos truques do carisma. Você vai descobrir nesse curso que o carisma é como se fosse uma vestimenta mesmo, que eu posso vestir agora, mas depois eu vou tirar isso. E essa é a pergunta que você tem que fazer, como está aí na tela. Olha só, quando é que você está no palco? O exemplo aí, dessa imagem que eu coloquei, funciona mais ou menos assim, para você entender onde eu quero chegar. Você está numa entrevista de emprego, correto? Está numa entrevista de emprego, porque você está concorrendo a uma vaga X na empresa tal, e você está lá na sala de espera. Como é que você fica lá na sala de espera, né? Você fica lá, como é que fala? Mexendo com a mão, estroncando o dedo, você fica assobiando, de repente você dá uma roidinha na unha, dá uma olhada no relógio, se estão te chamando, se vão chamar logo. Às vezes estica o pescoço assim, né? Para ver se está chegando a sua vez. Você começa a sentir que está um pouco suado, etc. Aí fala, senhor fulano de tal, entrar na sala para conversar com o diretor tal. Beleza, é hora da sua entrevista. Você vai continuar assim? Roia na unha, olhando assim para o diretor, não, completamente diferente. Você vai vestir um novo personagem. Sim, senhor, ô patrão, vamos lá, né? Estou aqui para fazer uma entrevista. Não, vou dar o meu melhor aqui nessa empresa e não sei o que e tal. Já vai contar umas vantagens. Não é assim, pessoal? Não é assim? Pode confessar. Você já vai contar umas vantagens, vai até dar engrossada de voz, que você participou da palestra do Cris Armeida. Você ouviu que se engrossa a voz, fica mais gostoso. Então você vai dar uma engrossada de voz, né? Vai mostrar assim que você é uma pessoa com muitas qualidades e tudo mais. Depois, saiu da sala, aí você dá aquela aliviada de novo, né? O que aconteceu? Você vestiu um personagem. Muitas pessoas interpretam mal essa questão do personagem, porque muita gente diz assim, então eu vou ter que ser falso. Não, gente, você vai se adequar à situação. Se adequar à situação não tem nada a ver com falsidade. Aquela situação pede uma postura, então você utiliza aquela postura. Vou te dar um exemplo. Você já aprendeu, por exemplo, que para conversar com crianças é interessante que você fique de joelhos para ficar na mesma altura da criança? Quem aqui já ouviu esse tipo de orientação?
Você vai conversar, escreve aí, sim, eu já ouvi, ou apenas sim, ou eu, né? Para conversar com uma criança, em vez de olhar ela assim do alto para baixo, é mais educado, né? E mais interessante você abaixar e ficar no nível da criança ali. É o Marcelo, a Andretta, a Diran, a Irene, né? A Fernanda. O pessoal já ouviu falar isso. Aí eu pergunto, isso é ser falso? Né? Quer dizer, você não é dessa altura, por que você está se abaixando? Isso é falsidade. Não, gente, isso não é falsidade. Eu estou me adequando a me comunicar com essa criança, então eu estou me posicionando de uma forma onde a nossa comunicação fique mais interativa. Então isso é adequação, não é falsidade. Quando você se posiciona lá com um personagem para conseguir aquela vaga, poxa vida, você tem um objetivo. Então eu vou adequar a minha comunicação, a minha fala, o meu jeito de ser para aquele objetivo. E nesse curso nós vamos ver isso também. Porque para cada situação, o personagem magnético tem que ser diferente. E você tem que ter essa plasticidade, essa facilidade de interpretação. E fique tranquilo, Cris, eu não sou bom de teatro. Fique tranquilo, nós estamos aqui para aprender técnicas. A técnica é assim. Você coloca em prática, ela funciona. Simples assim. Então, para você, por exemplo, conversar com... Vamos imaginar que você é gerente de uma firma. E você vai conversar com o pessoal que trabalha na oficina. Né? Então, você vai... Uma camisa mais solta, ou talvez até uma camiseta. Vai meio no estilo do pessoal que trabalha na oficina. Para você obter ali a empatia daquele pessoal, dos operários que trabalham ali na oficina. Aí no mesmo dia você tem uma reunião com a alta diretoria executiva. Pô, aí é completamente diferente. Agora deixa eu pôr meu terno, vou pôr uma gravata. Isso é ser falso? Não, eu estou me adequando à situação. Se você não é capaz de entender isso, me desculpe, mas os conceitos de influência, de carisma, de sedução, vão fazer pouco efeito em você. Né? Porque você tem que ter essa abertura de mente para entender que a sua mensagem tem que ser adaptada. Tá? Agora, em se tratando de carisma, existe um erro muito grande. As pessoas acharem que essa habilidade de influência e persuasão, ela vem na base da marretada. Não, não é na base da marretada. Olha lá, quanto maior o seu carisma, maior a sua força de persuasão. Persuasão que não é empurrar. Persuasão que não é forçar. Persuasão que não é ficar insistindo. Não. É mais um seduzir, é mais um convencer. É como diz aquele ditado, em vez de ficar correndo atrás das borboletas, cuide do seu jardim. Deixe que as flores fiquem viçosas, bonitas, e as borboletas naturalmente virão. Na arte de persuadir uma pessoa, você tem que ser um pouco professor dela, você tem que ter essa disposição de querer ensinar, de querer contribuir. Porque se a outra pessoa vê que você quer tirar alguma coisa dela, que você quer se aproveitar de alguma forma dela, ou que você quer impor alguma coisa na cabeça dela, meu amigo, essa pessoa vai para fora. Não é assim que se persuade. Pô, gente, cá entre nós, isso é tão óbvio, né? Mas acredite, a maioria das pessoas funciona na base da marreta, que é convencer o outro, doutrinar o outro na base do grito, né? Acredita que quanto mais alto fala, mais convence. É como numa discussão de família. Você acha que se você falar mais alto, você vai convencer a outra parte. Não, é o contrário. Porque quanto mais alto você fala, mais alto a outra pessoa vai falar. Né? E aí fica naquele bate-boca tal, até que alguém desiste, sai fora, acalma os ânimos. Esse teve bom senso, né? Saiu. É assim. Tá? A persuasão não é na base do grito, não é na base da força. E isso vai ser uma coisa que nós vamos trabalhar bastante nesse curso, tá? Então, a primeira definição oficial de carisma aqui no nosso trabalho. Carisma eu queria muito que você anotasse isso no seu caderno, tá bom, gente? Olha lá. É uma habilidade para se conectar com as pessoas e construir com ela uma relação. Simples assim. Habilidade para se conectar e construir uma relação. Isso é carisma. Isso é magnetismo pessoal. Isso é capacidade de influência. Por exemplo, se eu estou dando aqui essa apresentação agora
e eu não tenho carisma suficiente para reter o meu público, né? Então você começa a ver a palestra e daqui a pouco você vai embora. Por quê? Porque eu não consegui me conectar com você. Mas se o que eu estou falando atinge o seu coração, se a minha mensagem e o meu jeito de me expressar cativa o seu interesse, desperta a sua atenção para o tema, eu estabeleci uma conexão. Ainda que eu não esteja te ouvindo, né? Aqui eu vejo que você está presente. Estou vendo aqui na tela. Adirã, Alisson, Andreta, Antônio, Arnaldo, Carlos, Carmen, Duda, Irene, Irismar, João, Luciano, Luiz, Marcelo, etc. O pessoal está aqui. Eu vejo você, o seu nome, mas só, né? Eu não estou te ouvindo e você não está conversando comigo. Ainda assim, eu tenho que me conectar. Quanto mais numa relação a dois, ou numa relação em grupo, numa relação presencial. O que é o carisma? Quanto maior a sua habilidade de se conectar com as pessoas e construir com elas uma boa relação, mais carismático você é. Agora, o Zé Ninguém, que chega na festa, foi embora e ninguém sequer percebeu que ele chegou, quanto mais que ele foi embora, ele não teve essa capacidade de estabelecer conexão. Então o carisma, ele exige da sua parte tempo e esforço. E essa é uma condição para você avançar nesse curso. Tempo e esforço, claro, é você quem vai determinar. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse curso, ele poderia ser chamado de um workshop. E, inicialmente, eu idealizei ele como um workshop. Por que um workshop? Porque você vai praticar muitas técnicas. Algumas pessoas já vão praticar de imediato, né? Eu já vou falando uma coisa, hoje mesmo à noite você já começa a praticar isso e tal. Outros vão levar um tempo maior, tudo bem. Por isso que eu falei para você, cria uma pastinha no seu computador, vai salvando ali os documentos, porque você vai pegar muito material que eu vou passar para você. Então, por exemplo, eu vou te passar técnicas para você praticar a sua dicção, que é um dos fatores importantes no carisma. Você abrir a sua boca, falar com gosto, né? Tem gente que fala com a boca meio fechada, ou se expressa, né? Nem dá para entender o que a pessoa está falando. Então, se você quer ter carisma, quer ser querido, quer influenciar, pelo amor de Deus, gente, abra a boca para falar. Os seus lábios têm que abrir, tá? Mexer a língua, mexer os dentes, para falar bem, que a sua comunicação seja compreensível. Então, isso é só um exemplo. Então, você vai ter que praticar. Só o conhecimento, só a teoria, não vai bastar. Então eu vou te passar exercício número 1, exercício 2, exercício 3, e você vai praticando, claro, no seu tempo. Mas você tem que saber, eu vou reservar um tempo para me tornar mais influenciador, mais magnético, mais carismático. Eu vou fazer isso num mês, eu vou fazer isso em 6 meses, eu vou fazer isso ao longo do ano. Cada um vai no seu ritmo, tá bom? Cada um vai no seu ritmo, mas vai ter que praticar. Agora é uma coisa boa, né? Porque é assim que você vai ter os resultados. Tá? Assim como um artista marcial, ele obtém os resultados da arte da luta praticando, ou uma pessoa que quer aprender um idioma, ela tem os benefícios de saber um novo idioma treinando aquele idioma, você se tornará uma pessoa magnética, uma pessoa atraente, uma pessoa vistosa, uma pessoa que chama atenção, uma pessoa que as pessoas adoram a sua presença, porque você vai praticar fazer isso. Sozinho aí na sua casa você vai praticar e os resultados vão começar a vir. E vai ser interessante, né? Porque vai ser meio assim, parece que é uma mágica, né? De repente as pessoas estão me notando. Mas não é mágica, é técnica, tá? Agora, sem dúvida nenhuma, tudo começa com a primeira boa impressão. Lembre-se disso para o resto da vida. Uma primeira boa impressão faz muita diferença. Não seja, por favor, olha, você principalmente assinante Unidarma, que já acompanha meu trabalho. Não seja, gente, arrogante, orgulhoso de dizer assim, não sei o que as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Cris Almeida, que eu sou assim. Gostou, gostou. Não gostou, não interessa também. Se as pessoas quiserem me amar, quiserem me aceitar, tem que me aceitar como eu sou. Muito bem, parabéns, senhor arrogante. Parabéns, senhora arrogante. Gente, não é assim que funciona.
Nós vivemos num mundo onde as pessoas vão bater o olho e num piscar dos olhos elas vão te avaliar. Não tem conversa, pessoal. É assim que funciona a sociedade. Ah, mas isso não é justo, Cris Armeida, porque as pessoas tinham que ver o nosso interior. Meu amigo, o que você está querendo? Que o sujeito tenha dom de clarividência? Que a pessoa seja capaz de contemplar a sua aura e bater os olhos em você, já pelo seu campo áurico, ela já é capaz de monitorar as suas intenções? Poxa vida, será que você não está exigindo muito das pessoas, não? Né? Mas na nossa arrogância, às vezes a gente quer isso. A gente quer que o outro enxergue eu por dentro. Mas como é que ele vai fazer isso? Né? O sujeito mal tem um trabalho de autoconhecimento formatado na cabeça dele, quanto mais para te perceber por dentro, né? Então, pessoal, vamos cair na real. Quando uma pessoa olha para você, ela vai olhar você de cima para baixo, vai checar a sua aparência e nesses primeiros segundos ela vai responder na cabeça dela a seguinte pergunta: esta pessoa é ou não é confiável? Simples assim. Se você não está disposto a aceitar isso, eu recomendo, olha, com todo carinho, eu falo isso de forma muito carinhosa e amorosa mesmo, esse curso não vai servir para você. Se você não estiver disposto a mudar a sua imagem exterior, no sentido de se tornar mais elegante, mais atraente, mais sedutor, o curso não vai funcionar para você, né? Porque esse é um primeiro quesito. Olha só, ali no outro slide, né? Eu trouxe aí uma reportagem de Alan Langton. Alan Langton, ele foi o CEO, o chairman principal da Royal Mail, uma empresa, seria o equivalente dos Correios aqui no Brasil, só que lá de uma forma muito mais sofisticada, é uma empresa muito grande e muito reconhecida na Europa toda. E ele é famoso porque ele fez excelentes contratações e várias contratações que o Alan Langton, inclusive ele até está se despedindo agora, ele já se aposentou já faz um certo tempo, mas ele continua, assim como outros personagens conhecidos, Jack Welch, da GE e etc. Esses grandes CEOs, essas grandes personalidades, volta e meia aparecem na mídia para dar algum depoimento, para trazer algum ensinamento. E, enfim, resumindo a história, esse Alan Langton, ele conseguiu contratar pessoas que conseguiram cargos muito altos na empresa. Quer dizer, as pessoas que ele contratava eram pessoas que tinham uma habilidade de liderança, um dinamismo, uma capacidade muito grande de fazer uma ascensão profissional. E perguntaram para ele: poxa vida, você tem uma capacidade muito, muito boa, né, de selecionar as pessoas certas para o cargo certo. Como é que você faz isso? Ele diz o seguinte: para mim a coisa mais importante são os primeiros 5 segundos. Eu olho para a pessoa, se nos primeiros 5 segundos eu tenho uma boa impressão da pessoa, é sinal de que ela vai se sair muito bem. E eu tenho um olhar muito atento. Se nesses primeiros 5 segundos eu percebo algo de errado, eu não contrato. Gente, é assim que funciona. Eu não estou afirmando aqui, e jamais afirmaria uma estupidez dessa, que a impressão é a única coisa que conta. Gente, é claro que não. Mas no mundo em que vivemos, é inegável que esta primeira impressão seja uma coisa muito importante, tá bom? Então agora vamos para o nosso segundo exercício de hoje, o segundo e último exercício de hoje. Aliás, daqui a pouco eu vou encerrar. Eu queria que você acessasse este segundo link. Eu vou digitar aqui de novo para você, http://crisalmeida.com/docs/características sem acento carisma. Características carisma.pdf. Deixa eu dar um enter aqui. Deixa eu clicar para ver se está abrindo. Perfeito, abriu certinho. Características carisma. Que vai ser esta segunda folha de trabalhos deste curso que eu vou estar passando para você, tá bom? Eu recomendo que você baixe esse material e imprima. E aqui você vai ter uma espécie de mapeamento do seu carisma.
E essa folha a gente vai usar várias vezes, inclusive agora no começo do curso, no final você vai fazer esse mapeamento de novo. Por quê? Aqui estão as características das pessoas carismáticas. Então eu tenho ali, por exemplo, olha, contato visual, o olho no olho, né? Você conhece gente que conversa com você, ela fica olhando para cima, então, Cris Armeida, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida, ou ela fecha o olho, né? Então, olha, as coisas estão tão difíceis, ela fecha o olho. Isso não é legal para o carisma. O carisma é você olhar nos olhos, observar a expressão facial da pessoa, depois, expressão facial animada, né? Gestos expressivos com as mãos, um sorriso natural, tom e ritmos vocais variados, etc, etc, etc. E você vai fazer um xizinho, tá bom? Se essa sua habilidade é fraca, se ela é média ou se ela é forte. Cris, tem umas partes aqui no final que está em branco. Não, pessoal, que na evolução do curso eu vou adicionar mais alguns outros pontos importantes, tá? Mas esses primeiros você já pode monitorar aí hoje, né? Você já pode monitorar e perceber. E você vai descobrir uma coisa muito bacana. Por exemplo, Cris, a minha dicção é perfeita. Nesse aspecto eu vou marcar forte. Legal. Agora, a postura corporal centrada, eu acho que não é fraca, porque eu costumo sentar assim meio torto, eu sou meio desajeitado com o meu corpo, então nisso aqui eu sou fraco. Tá entendendo? Então você vai ter pontos fortes e pontos fracos. E seu trabalho, obviamente, é pouco a pouco, gradualmente, nós vamos passar, isso aqui tudo será tratado nesse curso. Como é que você faz para melhorar esses aspectos? Você vai tentar se monitorar, se aperfeiçoar e, claro, obviamente, se empenhar em se tornar uma pessoa melhor. Isso vai ser fundamental para que você tenha sucesso nesse trabalho que você faz, tá? Isso aqui eu vou abordar com mais propriedade na aula 2, mas eu já quero deixar isso como bônus para você, que quando a gente fala de magnetismo e carisma, mensagem, comportamento e público estão integrados. A sua mensagem vai depender do público. Eu já falei disso agora há pouco. Por exemplo, você vai passar uma mensagem para crianças. Ora, gente, o seu comportamento é não é verdade? Você vai fazer uma aula para crianças, você tem que ser mais descontraído, mais brincalhão, mais alegre. Aí, de repente, você vai dar uma palestra ou você vai apresentar dados numa reunião para a diretoria executiva de uma empresa. Ora, seu comportamento vai ser completamente diferente. Você chega na reunião de diretores distribuindo pirulito para cada um, bala, né? Vestido de palhaço, não vai dar certo. Já para um público infantil daria certo, entendeu? Então, essas três coisas, elas se mesclam de uma maneira formidável. A mensagem, o que você vai falar e como você vai falar, o comportamento, ou seja, o modo como eu visto, a gesticulação manual e o público estão interlaçados. Por isso que eu disse anteriormente que o carisma, o personagem, lembra da Mary Monroe? Ou lembra de você esperando a entrevista do emprego? O personagem carismático vai depender da situação. Tenha isso em mente, que isso vai te ajudar a desenvolver o seu próprio personagem. Para concluir, eu vou passar uma tarefa para você. Você vai, durante essa próxima semana, a nossa próxima aula é quinta que vem, pensar num personagem que você julgue ser um personagem carismático, um personagem magnético, uma personalidade forte, e que você acha que se identificaria, e que se você fosse mais ou menos parecido com esse personagem, você teria muito mais poder, muito mais capacidade de convencimento. Eu coloquei aí vários personagens polêmicos, né? Por exemplo, ali o Trump, Donald Trump, atual presidente americano. Metade dos Estados Unidos adora o Trump, outra metade odeia. É um personagem, né? Você acha que se identificaria com ele? Se você tivesse a firmeza de um Trump, aquela postura determinada, né? Não, vai ser assim, pronto. Isso te ajudaria? Não sei, só você pode responder. Nós temos o Silvio Santos, né? Oi! Esse jeito assim mais amigável, né? Mais família, conversa com a dona de casa. Será que esse estilo de ser ajudaria você? Outro cara ali que todo mundo metade ama, metade odeia, o Fábio Porchat, né? Então tem gente que adora ele, dá risada com ele. Tem outros que falam, eu não suporto esse Fábio Porchat.
E por que que eu estou colocando personagens contraditórios? Porque uma coisa, meu amigo, eu vou te dizer. Você vai ter que desenvolver o seu personagem carismático sabendo que ele vai agradar a muitos, mas vai desagradar a tantos outros. A pior, desculpa a expressão, a pior desgraça que você vai fazer na sua vida é tentar agradar todo mundo, gregos e troianos. Gente, não dá. Então você tem que descobrir um personagem que você se adeque. Outro personagem ali, Ed Murphy, né? Aquele jeitão mais divertido, aquele jeito mais animado, mais interessante, né? Ou um Pierce Brosnan, que fez o antigo 007, né? Um personagem assim mais sério, mais galã. E aqui, de novo, não é machismo. Eu coloquei figuras de homens porque eu sou homem, tá bom? Agora você, mulher, pense nos personagens mulheres. Mas não é para escolher esses, não. Esses aqui são exemplos, tá? São só exemplos. Você vai ter tarefa, nesses próximos 7 dias, pensar 1, 2 ou até 3 personagens que seria interessante eu ter essa personalidade. Isso me ajudaria a desenvolver o meu perfil. Eu tenho isso. Olha, aqui atrás de mim, se você olhar ali, olha, tem um quadro, né, com alguns personagens que eu me identifico. Então ali está o Bruce Lee, por exemplo, né? Está o Gordon Ramsay com aquele jeito mais enérgico dele. Então personagens que eu acho que se eu fizer uma salada de fruta dessa característica, daquela característica, em determinados momentos me ajudam. Mas isso a gente vai aprender na outra aula, é apenas tarefa sua aprender a procurar esses personagens, tá bom? Então, pessoal, esse curso nós vamos abordar fluência, confiança, presença, autenticidade, coragem, aparência, química pessoal, sorriso, linguagem corporal, contato visual, liderança e paixão. Todos esses pontos, trabalhando seus pormenores, desenvolvendo técnicas, por exemplo, sorriso, né? Cris, é só dar risada, só sorrir, pronto, tá bom. Esse sorriso serve? Não, pessoal, esse sorriso não serve. Tem um jeito certo de sorrir. Tem a entonação certa para você sorrir, dependendo do público e da mensagem que você quer passar, o sorriso pode ser diferente. Eu vou te ensinar isso, tá entendendo? E sorrindo da maneira adequada, tendo a aparência adequada, tendo o contato visual adequado, e etc, etc. São esses pontos, você será uma pessoa muito mais influente, tá bom? Então esse vai ser o nosso cronograma, as próximas 6 a 8 aulas serão dedicadas para isso, e eu tenho certeza que isso vai causar um impacto muito positivo na sua vida.